Olá, meu nome é Paulo Roxo Barja e o trabalho que nós vamos apresentar é Violência Doméstica contra a Mulher no Brasil, antes e durante a pandemia. O trabalho é uma colaboração de Cláudia Regina Lemes, Paulo Roxo Barja e Débora Oliveira Maia. Primeiro, falar um pouco do contexto histórico, né? Desde a colonização no Brasil, a mulher sempre ocupou o lugar do sexo frágil, né? Tinha que ser bela, fiel, maternal, era o objetivo a ser alcançado. No século XVI, século XVII, século XVIII, monogamia, né? Mas a monogamia era apenas para a mulher, que na verdade o homem tinha, né, direito a seus casos, né? Isso acontecia. No século XIX, a mulher brasileira era vista como dona de casa, né? Tinha que ser a dona de casa, mãe e esposa. E a famosa bela recatada e do lar. No século XX, com urbanização, imigração e mais para frente com golpe militar, as mulheres começam a ir para as ruas, começam a se manifestar. Né? A gente tem no século XXI o surgimento da Lei Maria da Penha, 2006, que define as formas de violência doméstica e familiar. É o período, em seguida a gente tem um período da Dilma na presidência, né? E uma reação conservadora, com pautas moralistas. Então começa a ter aquelas campanhas anti-aborto e coisas assim. É, caminhando um pouco mais para os tempos atuais, a eleição do Bolsonaro e, junto com isso, o agravamento dos episódios de violência contra a mulher. A metodologia no nosso trabalho adotou o Índice Anual de Feminicídios, tanto nos estados como no país, como indicador-chave para avaliar a evolução temporal da violência contra a mulher no Brasil. Por que os feminicídios? Porque esse é um dado menos sujeito à subnotificação. A denúncia de violência muitas vezes é subnotificada, em muitos casos a gente não fica nem sabendo, não são relatados. Né? Bom, então trata-se de um estudo secundário, a partir do levantamento de dados sobre o tema. A interpretação desses dados ocorre a partir de pesquisa bibliográfica, né? E a gente analisa os possíveis impactos do confinamento, né, que foi algo que a gente está vivenciando, né, no período da pandemia, e os efeitos disso na violência contra a mulher. O contexto hoje da violência contra a mulher no Brasil. Segundo o IPEA, 28,5% das mortes violentas de mulheres no Brasil ocorreram em ambiente doméstico. O risco de sofrer agressão pelo marido ou companheiro é maior do que o risco de sofrer uma violência ocasional por um desconhecido. Diante da pandemia da Covid-19, que surgiu em dezembro de 2019, né, a OMS recomenda quarentena, isolamento e distanciamento. E aí vem a questão, como a gente pede ajuda em caso de violência? Né? A ONU Mulheres Brasil, em 2020, alerta: há um risco real de aumento da violência contra a mulher nesse cenário. Né? Aqui tem uma das frases, né? A quarentena será particularmente difícil para as mulheres e, em alguns casos, pode mesmo ser perigosa. Aqui a gente vai para os resultados. Então, a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a gente tem os dados estaduais e nacionais de feminicídio no Brasil, né? Onde a gente tem a média histórica, a primeira coluna que vocês veem aqui, Brasil e em seguida os estados, apresenta a média histórica, que são os últimos 3, 4 anos, né? Em seguida, a gente compara os 3 anos anteriores com os dados de 2020, né, do ano passado, e aí a gente tem a variação, na terceira coluna, a variação percentual, ou seja, como é que está isso, né, em termos de aumento. A gente vê que na maioria dos estados tem um aumento significativo, né, está marcado em vermelho, negrito aqui, a porcentagem de aumento. Então você vê que, por exemplo, no Amazonas, mais do que dobrou o número de casos, né, e assim por diante. A gente tem vários estados aqui, né, e no Brasil também nós tivemos um aumento de 8,7%. Alguns poucos estados tiveram redução, alguma redução. Então a gente vem aqui para um segundo dado, né, que é avaliando os dados, assim, o número de feminicídios no Brasil, né, ao longo dos últimos anos. Então a gente tem 2017, dados consolidados, 2018, 2019, 2020, o Anuário Brasileiro, né, e a gente tem a projeção para 2021 com base nos dados que nós temos até o final do primeiro semestre desse ano. Então, esse último ponto aqui é uma projeção. Tá? A gente vê, né, esse ajuste linear aqui mostra uma tendência clara de crescimento. Né? E a pandemia, ela, se por um lado não aumentou, não mudou a inclinação dessa reta, por outro lado também não houve nenhuma melhora. Né? A tendência é histórica, a tendência de aumento aqui.
possivelmente associado com o fato de que as pessoas têm mais liberdade para denunciar também, para falar. É uma questão de hábito, uma questão cultural também, né? A gente visibilizar essas denúncias, enfim. A discussão, a formação cultural, né, leva à discriminação de gênero desde o começo, desde a criança, da infância, né, que tem aquela história de padrões para meninos e meninas, né? O padrão esperado para as moças, mulheres, ainda hoje é predominantemente maternidade e uma atuação profissional aceita desde que não entre em conflito com a família. Né? Então, se a gente pesquisa, né, a gente conversa com pessoas, é evidente o fato de que a liberdade feminina requer independência financeira. Esse é um ponto super importante. Né? Há um medo de formalizar as denúncias de violência, e esse medo é maior quando a vítima é dependente do agressor, dependente financeiramente, economicamente e tal. Né? Então, os efeitos da pandemia: perda de emprego, perda de trabalho, né? Isso leva a uma instabilidade econômica, né, no contexto familiar, e somando tudo isso, a gente tem uma maior vulnerabilidade feminina como uma consequência. Né? O isolamento tende a impactar mais a mulher, que é a potencial vítima desses casos de violência. Né? As estatísticas de mortes violentas no Brasil, pensando de modo mais amplo, né, alternam períodos de redução com outros de aumento. Então tem um ano que tem mais casos, outro menos, assim vai. Mas no caso específico dos feminicídios, como a gente viu no gráfico, né, sempre está aumentando na base nacional. Né? A projeção para 2021 é que a gente corre o risco de ultrapassar 1.400 casos. Né? Durante a pandemia, os feminicídios seguiram, então, a tendência de aumento que já se verificava, como nós vimos, né, antes da Covid-19. Como considerações finais, a violência contra a mulher no Brasil atual tem causas complementares. Né? Primeiro, é aquele aspecto da cultura machista. A violência é legitimada, muitas vezes, como uma estratégia de dominação. Outra é a associação entre pandemia e crise econômica. Não apenas devido à pandemia, a crise econômica mesmo. E aí a gente tem uma situação em que a mulher é levada a decidir entre, a segurança sanitária, né? Ou seja, ficar mais em casa, com aumento do risco de violência doméstica. E segundo, maior interação social, e se você opta por uma situação dessa, é o maior risco de contágio por Covid-19. Então esse é o cenário atual que nós tínhamos a apresentar.